O telescópio mais avançado do mundo deu mais um passo à frente esta tarde. O telescópio espacial James Webb acabou de nos mostrar os objetos mais antigos conhecidos no universo, e eles não deveriam existir de jeito nenhum. Em agosto de 2025, o telescópio espacial James Webb flagrou um cometa interestelar. Novas imagens fornecidas pelo telescópio James Webb e o projeto SPAGE-ERS. Temos novas definições do nosso intruso interestelar, liberando dióxido de carbono a uma taxa 8 vezes maior que a da água, uma assinatura química que nenhum outro cometa já apresentou. Mais estranho ainda, seu espectro revelou níquel sem ferro, um enigma cósmico que desafia todas as regras conhecidas. Por séculos, cometas foram vistos como presságios, riscos de luz no céu noturno, temidos como mensageiros de desastres. Mas em 2017, os astrônomos detectaram algo muito mais estranho do que o folclore jamais imaginou: o Oumuamua, o primeiro objeto confirmado vindo de outro sistema estelar. Não era um cometa, nem um asteroide, mas algo entre os dois. Um corpo em forma de charutos girando silenciosamente pelo espaço, acelerando de formas que os físicos não conseguiam explicar completamente. Sua origem era inegável. Pela primeira vez, a humanidade tinha provas de que fragmentos de mundos distantes poderiam nos alcançar. 2 anos depois, o universo enviou outro visitante. Descoberto pelo astrônomo amador Gennady Borisov, na Crimeia, o Três Olhos Borisov parecia bem diferente de Oumuamua. Este não era uma rocha morta. Comportava-se como um cometa clássico, deixando para trás gás e poeira enquanto passava pelo Sol. Mas por trás daquele brilho familiar estavam as impressões digitais de um nascimento alienígena. Esses objetos interestelares, agora abreviados como ISOs, são mais do que curiosidades. Cada um carrega uma memória química do mundo onde se formou. Pedaços de tempo congelados dos discos de poeira e gás ao redor de outras estrelas. E ao contrário dos exoplanetas distantes que só conseguimos vislumbrar nas sombras, os ISOs vêm até nós. Eles cruzam nosso sistema solar como mensageiros. Mas em 2025, o terceiro visitante quebrou todas as regras e forçou os astrônomos a se perguntarem se estavam diante dos extremos da natureza, ou de algo além disso. Quando o telescópio espacial James Webb finalmente voltou seus olhos infravermelhos para o Três Olhos Borisov, os astrônomos receberam uma oportunidade que nenhuma geração já havia conhecido: a chance de dissecar um cometa alienígena com os instrumentos mais avançados que a humanidade já construiu. De fora, Borisov parecia nada de especial. Uma coma brilhante, uma cauda tênue, um núcleo de cerca de 1 quilômetro de diâmetro. Mas o Webb foi feito para remover a superfície comum e revelar a química escrita em seu interior. O que ele encontrou foi um retrato ao mesmo tempo familiar e profundamente estranho. Fortes sinais de vapor d'água estavam presentes, assim como nos cometas formados dentro do nosso sistema solar. Mas junto deles havia algo surpreendente: uma explosão de monóxido de carbono em níveis que superavam em muito o que se vê normalmente em cometas da nuvem de Oort ou do cinturão de Kuiper. A proporção de CO para H2O era extrema, sugerindo que Borisov havia se formado em uma região muito mais fria e rica em carbono do que o berçário dos nossos planetas. A análise do pó trouxe outra reviravolta. O Webb detectou silicatos cristalinos, minerais que só se formam quando a poeira é aquecida a temperaturas intensas perto de uma estrela jovem. E ainda assim ali estavam eles, presos em um cometa que deve ter passado eras nas bordas congeladas de seu sistema de origem. De alguma forma, esse material viajou para longe, foi aprisionado no gelo e depois lançado no espaço interestelar. A implicação era profunda. Os sistemas planetários, além do nosso, não eram simples espelhos da arquitetura do sistema solar. Eles misturavam e espalhavam materiais de formas que estávamos apenas começando a entender. Borisov era prova de que as receitas para formar mundos variavam pela galáxia. Mas se Borisov era estranho, ainda estava dentro dos limites do natural. O próximo visitante interestelar levaria esses limites ao ponto de ruptura. O caso de Três Olhos Atlas. Em 6 de agosto de 2025, o ritmo calmo das observações programadas do Webb foi interrompido. Uma chamada do astrônomo Marco Micheli atravessou a sala de controle urgente e seca.
Um cometa interestelar chamado Três Olhos Atlas estava se comportando de formas que ninguém conseguia explicar. Telescópios em solo haviam identificado em seu espectro sinais de metais, e sua órbita mudava de hora em hora. Em questão de minutos, a equipe emitiu um comando de anulação, uma das manobras mais raras e arriscadas na história do Webb. Todo o planejamento de observações cuidadosamente equilibrado foi deixado de lado. O telescópio mais poderoso já lançado agora perseguiria um cometa determinado a desafiar todas as expectativas. O que o Webb viu foi mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. A uma distância em que a maioria dos cometas permanece adormecida, o Atlas já estava ativo, liberando gás em vastas camadas, mas não era a água que impulsionava a atividade. O espectrógrafo do Webb confirmou uma proporção de dióxido de carbono para a água de 8:1, a maior já registrada. Para comparação, mesmo os cometas mais estranhos do nosso sistema mal chegam a 0,7. Borisov, nosso último visitante interestelar, carregava excesso de monóxido de carbono. O Atlas, porém, parecia formado quase inteiramente de gelo de dióxido de carbono, como se tivesse se originado em um mundo onde a água mal existia. Os enigmas químicos não pararam aí. À medida que os dados chegavam, uma anomalia se tornou impossível de ignorar. Linhas de níquel surgiam fortes e claras, repetindo-se pelo espectro, enquanto o ferro, seu eterno parceiro nos materiais cósmicos, não aparecia em lugar algum. Todo cometa, todo meteorito, todo fragmento estudado no sistema solar contém ambos. Na verdade, o equilíbrio típico é de 1 parte de níquel para 15 partes de ferro. Mas ali estava um corpo em que o níquel superava o ferro em mais de 40:1. Era uma proporção que a natureza nunca havia mostrado antes e uma que trazia implicações que os cientistas hesitavam em colocar em palavras. Mesmo antes de os espectros do Webb serem totalmente processados, os astrônomos que acompanhavam o Três Olhos Atlas notaram algo ainda mais difícil de explicar do que sua química bizarra. A trajetória do cometa estava se desviando. Sua órbita já não seguia a curva limpa prevista apenas pela gravidade. Em vez disso, em apenas 3 dias, a velocidade do objeto aumentou em 0,12 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração muito além do que a luz do Sol ou os jatos de gás comuns poderiam justificar. Para um corpo com mais de 10 quilômetros de diâmetro, a mudança era como assistir a um navio de cruzeiro ganhar velocidade sem motores nem vento. As variações não eram suaves. Vinham em explosões irregulares, pequenos saltos sobrepostos à aceleração geral, como se algo dentro do objeto estivesse ligando e desligando. Os dados foram verificados, depois verificados de novo. Banstars, Gemini e o Minor Planet Center confirmaram tudo. Não era falha de software, não era erro de arredondamento. A aceleração era real. As curvas de luz só aprofundaram o enigma. À medida que o Atlas girava, seu brilho aumentava e diminuía com precisão mecânica. A cada 7,2 horas, como um relógio, cometas naturais giram de forma imprevisível, suas taxas de rotação mudando conforme liberam gás. Mas o Atlas não oscilava nem se desviava. Seu ciclo permanecia travado, nítido e inflexível. Alguns pesquisadores tentaram modelar o sinal como reflexo da luz solar em uma superfície estranha, semelhante a uma lâmina. Outros defenderam jatos exóticos de dióxido de carbono alinhados em ritmo perfeito. Nenhuma das explicações se encaixava totalmente. Os ecos de Oumuamua eram impossíveis de ignorar. Aquele primeiro visitante interestelar também havia se desviado de sua trajetória prevista, gerando anos de debate sobre se era um cometa, um fragmento de rocha ou algo completamente diferente. Mas o Atlas era maior, mais brilhante, e sua aceleração mais brusca. Qualquer que fosse a força em ação, estava reescrevendo as regras de como os cometas se movem. Muito antes de telescópios ou espaçonaves, a humanidade já havia encontrado mensagens vindas do céu, não em forma de cometas brilhantes, mas de pedras metálicas. Mais de 5.000 anos atrás, artesãos egípcios martelaram pequenas contas a partir de um material que não compreendiam totalmente. Análises modernas revelaram a verdade.
Aquelas contas foram forjadas de meteoritos de ferro, com um teor de níquel muito mais alto do que qualquer coisa que pudesse ser fundida na Terra. No túmulo de Tutancâmon, uma adaga com a mesma assinatura cósmica repousava ao lado do jovem faraó. Para os egípcios, era o ferro do céu. Outras culturas contaram suas próprias histórias. Tábuas babilônicas alertavam sobre pedras flamejantes caindo do céu, presságios ligados à guerra e ao destino dos reis. Em todo o Oriente Próximo, artefatos ricos em níquel surgiam em tumbas reais, símbolos de prestígio e poder. Esses metais eram raros, imprevisíveis e, muitas vezes, temidos. As pessoas sentiam que carregavam significado, mesmo sem compreender a química. Hoje, os astrônomos que observam o Três Olhos Atlas sentem um eco desse mesmo desconforto. O espectro do cometa mostra níquel sem ferro, uma proporção que nenhum processo natural conhecido deveria produzir. Artesãos antigos viam o ferro rico em níquel como um presente dos deuses. Cientistas modernos o reconhecem como uma marca registrada de uma geologia alienígena, ou talvez de algo ainda mais estranho. O medo e a admiração, antes ligados a lâminas sagradas e ao fogo que caía do céu, agora retornam no brilho de um visitante interestelar. Dentro de centros de pesquisa de Boston a Genebra, os dados do Três Olhos Atlas incendiaram debates que se tornavam mais intensos a cada nova observação. Alguns astrônomos argumentavam que a química do cometa poderia ser explicada por um local de origem incomumente rico em carbono. Em um sistema assim, carbonila de níquel poderia se formar e vaporizar facilmente, deixando o ferro preso em minerais estáveis. Outros insistiam que as anomalias esticavam os modelos naturais até o ponto de ruptura. Entre os mais enfáticos estava Avi Loeb, da Universidade Harvard. Já conhecido por sugerir que Oumuamua poderia ter sido artificial, ele apontava para a razão extrema de dióxido de carbono do Atlas, seu espectro de níquel sem ferro e sua aceleração precisa como uma combinação que nenhum cometa natural jamais havia mostrado. Seus críticos alertavam contra saltos para conclusões extraordinárias, lembrando à comunidade os debates do passado que correram à frente das evidências. Ainda assim, o desconforto persistia. Os números não desapareciam. A portas fechadas, até mesmo agências cautelosas prestaram atenção. No escritório de defesa planetária da NASA, relatórios internos discretamente classificaram o Atlas como uma anomalia elevada. Não foi listado como ameaça, mas passou a ser monitorado com atenção incomum. A posição oficial permanecia cuidadosa, mas dados eram necessários. Alegações extraordinárias exigiam provas extraordinárias. Ainda assim, muitos cientistas admitiam em privado que o objeto os forçava a encarar possibilidades que jamais esperaram enfrentar. O que isso significa para nós? Para os cientistas, o Três Olhos Atlas é mais do que uma curiosidade interestelar. É um lembrete de que nosso sistema solar não é o modelo do universo, mas apenas uma variação entre incontáveis outras. Sua química sugere que mundos podem se formar em ambientes muito mais frios e estranhos que o nosso, onde o dióxido de carbono supera a água e o níquel surge como seu gêmeo elemental. Se lugares assim existem, podem abrigar planetas com climas e geologias diferentes de tudo o que podemos imaginar. Mas as anomalias também tocam em algo mais profundo que gráficos de dados. A humanidade sempre olhou para o céu em busca de significado, e objetos como o Atlas despertam tanto admiração quanto inquietação. A aceleração inexplicável, o ritmo mecânico de sua luz, o desafio às leis conhecidas da física, tudo isso não são apenas enigmas científicos, são provocações, forçando-nos a perguntar se estamos testemunhando extremos da natureza ou as impressões digitais de uma inteligência. Nessa incerteza mora tanto a empolgação quanto o medo. Se o Atlas for natural, amplia nosso entendimento sobre o que os sistemas planetários podem produzir. Se não for, então talvez estejamos diante das primeiras evidências tangíveis de que não estamos sozinhos.
De qualquer forma, ele desafia a suposição silenciosa de que nosso canto do cosmos é típico ou seguro. O Três Olhos Atlas veio como um mensageiro de além, carregando uma química que nenhum cometa deveria ter e movendo-se de formas que nenhuma órbita poderia prever. Natural ou construído, ele nos obriga a encarar uma pergunta que a humanidade teme fazer há muito tempo. O que mais existe lá fora?